Auguste Comte. Apresentação: Os Pensadores. José Arthur Gianotti e Miguel Lemos. Auguste Comte nasceu em Montpellier, França, a 19 de janeiro de 1798, filho de um fiscal de impostos. Suas relações com a família foram sempre tempestuosas e contêm elementos explicativos do desenvolvimento de sua vida e talvez até mesmo de certas orientações dadas às suas obras, sobretudo em seus últimos anos. Frequentemente, Comte acusava os familiares, à exceção de um irmão, de avareza, culpando-os por sua precária situação econômica. O pai e a irmã, ambos de saúde muito frágil, viviam reclamando maior participação de Auguste em seus problemas. A mãe apegou-se a ele de forma extremada, solicitando sua atenção, abre aspas, da mesma maneira que um mendigo implora um pedaço de pão, fecha aspas, para sobreviver, como diz ela em carta ao filho já adulto. Tão complexos laços familiares foram afinal rompidos por Comte, mas deixaram-lhe marcas profundas. Com a idade de 16 anos, em 1814, Comte ingressou na Escola Politécnica de Paris, fato que teria significativa influência na orientação posterior de seu pensamento. Em carta de 1842 a John Stuart Mill, que nasceu em 1806 e morreu em 1873, Comte fala da Politécnica como a primeira comunidade verdadeiramente científica que deveria servir como modelo de toda a educação superior. A Escola Politécnica tinha sido fundada em 1794, como fruto da Revolução Francesa e do desenvolvimento da ciência e da técnica, resultante da Revolução Industrial. Embora permanecesse por apenas 2 anos nessa escola, Comte ali recebeu a influência do trabalho intelectual de cientistas, como o físico Sadi Carnot, que nasceu em 1796 e morreu em 1832, o matemático Lagrange, que nasceu em 1736 e morreu em 1813, e o astrônomo Pierre-Simon de Laplace, que nasceu em 1749 e morreu em 1827. Especialmente importante foi a influência exercida pela mecânica analítica de Lagrange. Nela, Comte teria se inspirado para vir a abordar os princípios de cada ciência segundo uma perspectiva histórica. Em 1816, a onda reacionária que se apoderou de toda a Europa, depois da derrota de Napoleão e da Santa Aliança, repercutiu na Escola Politécnica. Os adeptos da restauração da Casa Real dos Bourbon conseguiram o fechamento temporário da escola, acusando-a de jacobinismo. Comte deixou a Politécnica e, apesar dos apelos insistentes da família, resolveu continuar em Paris. Nesse período sofreu as influências dos chamados ideólogos, Destutt de Tracy, que nasceu em 1754, morreu em 1836, Canabi, que nasceu em 1757 e morreu em 1808, e Volney, que nasceu em 1757 e morreu em 1820. Leu também os teóricos da economia política, como Adam Smith, que nasceu em 1723 e morreu em 1790, e Jean-Baptiste Say, que nasceu em 1767 e morreu em 1832. Filósofos e historiadores como David Hume, que nasceu em 1711 e morreu em 1776, e William Robertson, que nasceu em 1721 e morreu em 1793. O fator mais decisivo para sua formação foi, porém, o estudo do esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano de Condorcet, que nasceu em 1743 e morreu em 1794, ao qual se referiria mais tarde como, abre aspas, meu imediato predecessor, fecha aspas. A obra de Condorcet traça um quadro do desenvolvimento da humanidade
no qual os descobrimentos e invenções da ciência e da tecnologia desempenham um papel preponderante, fazendo o homem caminhar para uma era em que a organização social e política seria produto das luzes da razão. Essa ideia tornar-se-ia um dos pontos fundamentais da filosofia de Comte, o filósofo e sua musa. Um ano depois de sair da Escola Politécnica, em 1817, Comte tornou-se secretário de Saint-Simon, que nasceu em 1760 e morreu em 1825, do qual receberia profunda influência. Em carta de 1818, Comte declara sobre suas relações com Saint-Simon, abre aspas, pela cooperação e amizade com um desses homens que vem longe nos domínios da filosofia política, aprendi uma multidão de coisas que em vão procuraria nos livros. E no meio ano durante o qual estive associado a ele, meu espírito fez maiores progressos do que faria em 3 anos, se eu estivesse sozinho. O trabalho desses 6 meses desenvolveu minha concepção das ciências políticas e, indiretamente, tornou mais sólidas minhas ideias sobre as demais ciências. Fecha aspas. Essa íntima ligação intelectual foi extremamente proveitosa para Comte, pois acelerou seu processo de desenvolvimento. Terminou, contudo, de maneira tempestuosa, como acontecia com quase todas as relações pessoais de Comte. Ele e Saint-Simon eram de temperamento muito diversos para que pudessem trabalhar juntos durante muito tempo. O rompimento ocorreu quando o discípulo começou a sentir-se independente do mestre, discordando de suas ideias sobre as relações entre a ciência e a reorganização da sociedade. Comte não aceitava o fato de Saint-Simon, nesse período, deixar de lado seus planos de reforma teórica do conhecimento e dedicar-se a tarefas práticas no sentido de formar uma nova elite industrial e científica que teria como alvo a reforma da ordem social. O conflito culminou com a publicação do plano de trabalhos científicos necessários à reorganização da sociedade, escrito por Comte e do qual Saint-Simon discordou. A separação entre os dois ocorreu em 1824. No mesmo ano, Comte casou-se com Caroline Mansan e, não tendo mais os proventos de secretário de Saint-Simon, passou a ganhar a vida dando aulas particulares de matemática. 2 anos depois, exatamente no dia 2 de abril de 1826, iniciou em sua própria casa um curso, do qual resultou uma de suas principais obras, o Curso de Filosofia Positiva, em 6 volumes publicados a partir de 1830. Alguns dos maiores nomes da época frequentavam suas aulas, como o filósofo Henri-Marie de Blainville, que nasceu em 1777 e morreu em 1850, e o psicólogo Jean-Étienne Esquirol, que nasceu em 1772 e morreu em 1840. O curso, no entanto, foi interrompido logo na 3ª aula, devido à crise mental sofrida por Comte, a qual se seguiu profunda depressão melancólica. Depois disso, Comte tornou-se repetidor de análise matemática e de mecânica, não tendo conseguido elevar-se a funções superiores, apesar de várias tentativas em concursos para obtenção de cátedra. Em 1838, as relações com a esposa pioraram sensivelmente até a completa separação em 1842. 2 anos após separar-se de Caroline, Comte publicou o Discurso sobre o Espírito Positivo, ao mesmo tempo que perdeu o posto de examinador de admissão na Escola Politécnica. A exclusão definitiva da Escola Politécnica resultou, sobretudo, das críticas aos matemáticos, feitas no prefácio do último volume do Curso de Filosofia Positiva, editado em 1842. Atacando os especialistas em matemática, Comte
afirmava ter chegado o tempo de os biólogos e sociólogos ocuparem o primeiro posto no mundo intelectual. A perda do meio de sobrevivência fez com que Comte passasse a ser sustentado por amigos e admiradores, como o filósofo John Stuart Mill e o dicionarista Littré, que nasceu em 1801 e morreu em 1881. Seu entusiasmado discípulo. Em 1844, Comte conheceu a mulher que iria transformar sua vida e dar nova orientação a seu pensamento. Chamava-se Clotilde Devaux e era esposa de um homem que se encontrava preso por crime infamante. Clotilde Devaux, contudo, considerava indissolúvel seu casamento, não permitindo que suas relações com o filósofo ultrapassassem os limites de uma íntima amizade. Comte apaixonou-se perdidamente por Clotilde e pretendeu transformá-la em nova Beatriz, a musa de Dante. Nela, encontrou alguém que lhe permitiu expressar todos os seus sentimentos e necessidades emocionais. A afeição tornou-se ainda mais profunda com a morte de Clotilde um ano depois. Comte transformou-a então no gênio inspirador de uma nova religião, cujas ideias se encontram numa extensa obra em 4 volumes, publicados entre 1851 e 1854. Política Positiva, ou Tratado de Sociologia, instituindo a religião da humanidade. Além dessa obra, Comte publicou, em 1852, o Catecismo Positivista, ou Exposição Sumária da Religião Universal. Para esse trabalho, preparou-se fazendo higiene cerebral, por ele entendida como abstenção de quaisquer leituras e aprofundamento na meditação solitária. Pretendia, assim, afastar-se de todos os elementos perturbadores e assegurar unidade ao projeto de constituição das doutrinas da nova religião. Nesse mesmo período, dedicou-se ao estudo da música, à poesia italiana e espanhola e à leitura da Imitação de Cristo, obra que considerava um grande poema sobre a natureza humana. A palavra Deus do texto da Imitação deveria, segundo Comte, ser entendida como significando a humanidade em geral. Os últimos anos da vida de Comte transcorreram em grande solidão e desencanto, sobretudo por ter sido abandonado por Littré. Seu mais famoso discípulo não concordava com a ideia de uma nova religião. Auguste Comte faleceu no dia 5 de setembro de 1857. Os 3 temas básicos. O núcleo da filosofia de Comte radica na ideia de que a sociedade só pode ser convenientemente reorganizada através de uma completa reforma intelectual do homem. Com isso, distingue-se de outros filósofos de sua época, como Saint-Simon e Fourier, preocupados também com a reforma das instituições, mas que prescreviam modos mais diretos para efetivá-la. Enquanto esses pensadores pregavam a ação prática imediata, Comte achava que, antes disso, seria necessário fornecer aos homens novos hábitos de pensar de acordo com o estado das ciências de seu tempo. Por essa razão, o sistema kantiano estruturou-se em torno de 3 temas básicos. Em primeiro lugar, uma filosofia da história com o objetivo de mostrar as razões pelas quais uma certa maneira de pensar, chamada por ele filosofia positiva ou pensamento positivo, deve imperar entre os homens. Em segundo lugar, uma fundamentação e classificação das ciências baseadas na filosofia positiva. Finalmente, uma sociologia que, determinando a estrutura e os processos de modificação da sociedade, permitisse a reforma prática das instituições.
A esse sistema deve-se acrescentar a forma religiosa assumida pelo plano de renovação social proposto por Comte nos seus últimos anos de vida. O progresso do espírito. A filosofia da história, primeiro tema da filosofia de Comte, pode ser sintetizada na sua célebre Lei dos Três Estados. Todas as ciências e o espírito humano como um todo desenvolvem-se através de três fases distintas: a teológica, a metafísica e a positiva. O estado teológico, pensa Comte, o número de observações dos fenômenos reduz-se a poucos casos e, por isso, a imaginação desempenha papel de primeiro plano. Diante da diversidade da natureza, o homem só consegue explicá-la mediante a crença na intervenção de seres pessoais e sobrenaturais. O mundo torna-se compreensível somente através das ideias de deuses e espíritos. Segundo Comte, a mentalidade teológica visa a um tipo de compreensão absoluta. O homem, nesse estágio de desenvolvimento, acredita ter posse absoluta do conhecimento. Para além dos limites dos seres sobrenaturais, o homem não coloca qualquer problema, sentindo-se satisfeito na medida em que a possibilidade de recorrer à intervenção das divindades fornece um quadro para a compreensão dos fenômenos que ocorrem ao seu redor. Paralelamente às funções de explicação da natureza, a mentalidade teológica desempenharia também relevante papel de coesão social, fundamentando a vida moral. Confiando em poderes imutáveis, fundados na autoridade, essa mentalidade teria como forma política correspondente a monarquia aliada ao militarismo. O estado teológico, para Comte, apresenta-se dividido em três períodos sucessivos: o fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. No fetichismo, uma vida espiritual semelhante à do homem é atribuída aos seres naturais. O politeísmo esvazia os seres naturais de suas vidas anímicas, tal como concebidos no estágio anterior, e atribui a animação desses seres não a si mesmos, mas a outros seres invisíveis e habitantes de um mundo superior. No monoteísmo, a distância entre os seres e seus princípios explicativos aumenta ainda mais. O homem, nesse estágio, reúne todas as divindades em uma só. A fase teológica monoteísta representaria, no desenvolvimento do espírito humano, uma etapa de transição para o estado metafísico. Este, inicialmente, concebe forças para explicar os diferentes grupos de fenômenos, em substituição às divindades da fase teológica. Fala-se, então, de uma força física, uma força química, uma força vital. No segundo período, a mentalidade metafísica reuniria todas essas forças numa só, a chamada natureza, unidade que equivaleria ao Deus único do monoteísmo. O estado metafísico tem, segundo Comte, outros pontos de contato com o teológico. Ambos tendem à procura de soluções absolutas para os problemas do homem. A metafísica, tanto quanto a teologia, procura explicar a natureza íntima das coisas, sua origem e destino últimos, bem como a maneira pela qual são produzidas. A diferença reside no fato de a metafísica colocar o abstrato no lugar do concreto e a argumentação no lugar da imaginação. Nessa perspectiva kantiana, o estado metafísico se caracterizaria fundamentalmente pela dissolução do teológico. A argumentação, penetrando nos domínios das ideias teológicas, traria à luz suas contradições inerentes e substituiria a vontade divina por ideias ou forças. Com isso,
A metafísica destruiria a ideia teológica de subordinação da natureza e do homem ao sobrenatural. Na esfera política, o espírito metafísico corresponderia a uma substituição dos reis pelos juristas, supondo-se a sociedade como originária de um contrato. Tende-se a basear o Estado na soberania do povo. O pensamento positivo. O estado positivo caracteriza-se, segundo Comte, pela subordinação da imaginação e da argumentação à observação. Cada proposição enunciada de maneira positiva deve corresponder a um fato, seja particular, seja universal. Isso não significa, porém, que Comte defenda o empirismo puro, ou seja, a redução de todo o conhecimento à apreensão exclusiva de fatos isolados. A visão positiva dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos, procedimento teológico ou metafísico, e torna-se pesquisa de suas leis, entendidas como relações constantes entre fenômenos observáveis. Quando procura conhecer fenômenos psicológicos, o espírito positivo deve visar as relações imutáveis presentes neles, como quando trata de fenômenos físicos, como o movimento ou a massa. Só assim conseguiria realmente explicá-los. Segundo Comte, a procura de leis imutáveis ocorreu pela primeira vez na história quando os antigos gregos criaram a astronomia matemática. Na época moderna, o mesmo procedimento reaparece com Bacon, que nasceu em 1521 e morreu em 1626, com Galileu, que nasceu em 1564 e morreu em 1642, e René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1650. Os fundadores da filosofia positiva para Comte. A filosofia positiva, ao contrário dos estados teológico e metafísico, considera impossível a redução dos fenômenos naturais a um só princípio: Deus, natureza ou outro equivalente. Segundo Comte, a experiência nunca mostra mais do que uma limitada interconexão entre determinados fenômenos. Cada ciência ocupa-se apenas com certo grupo de fenômenos, irredutíveis uns aos outros. A unidade que o conhecimento pode alcançar seria, assim, inteiramente subjetiva, radicando no fato de empregar-se o mesmo método, seja qual for o campo em questão. Uma idêntica metodologia produz convergência e homogeneidade de teorias. Essa unidade do conhecimento não é apenas individual, mas também coletiva. Isso faz da filosofia positiva o fundamento intelectual da fraternidade entre os homens, possibilitando a vida prática em comum. A união entre a teoria e a prática seria muito mais íntima no estado positivo do que nos anteriores, pois o conhecimento das relações constantes entre os fenômenos torna possível determinar seu futuro desenvolvimento. O conhecimento positivo caracteriza-se pela previsibilidade. Ver para prever é o lema da ciência positiva. A previsibilidade científica permite o desenvolvimento da técnica e, assim, o estado positivo corresponde à indústria no sentido de exploração da natureza pelo homem. Em suma, o espírito positivo, segundo Comte, instaura as ciências como investigação do real, do certo e indubitável, do precisamente determinado e do útil. Nos domínios do social e do político, o estágio positivo do espírito humano marcaria a passagem do poder espiritual para as mãos dos sábios e cientistas e do poder material para o controle dos industriais. Do simples ao complexo.
A classificação das ciências, segundo o tema básico da filosofia kantiana, vincula-se à filosofia da história. Ao traçar o mapa do desenvolvimento histórico do espírito em sua caminhada para a apreensão da realidade, Comte mostra que a evolução de cada ciência obedece à periodização dos três estados, mas que essa periodização não se faz ao mesmo tempo em todos os domínios. O estado metafísico de uma ciência como a física, por exemplo, não é contemporâneo do estado metafísico da biologia. Por outro lado, o desenvolvimento das ciências é assintótico, isto é, elas jamais atingem a compreensão absoluta dos seus objetos respectivos. Segundo Comte, as ciências classificam-se de acordo com a maior ou menor simplicidade de seus objetos respectivos. A complexidade crescente permite estabelecer a sequência: matemáticas, astronomia, física, química, biologia e sociologia. As matemáticas possuem o maior grau de generalidade e estudam a realidade mais simples e indeterminada. A astronomia acrescenta força ao puramente quantitativo, estudando as massas dotadas de forças de atração. A física soma a qualidade ao quantitativo e as forças, ocupando-se do calor, da luz, etc., que seriam forças qualitativamente diferentes. A química trata de matérias qualitativamente distintas. A biologia ocupa-se dos fenômenos vitais, nos quais a matéria bruta é enriquecida pela organização. Finalmente, a sociologia estuda a sociedade, onde os seres vivos se unem por laços independentes de seus organismos. A sociologia é vista por Comte como, abre aspas, o fim essencial de toda a filosofia positiva, fecha aspas. Matemática, astronomia, física, química e biologia atingem o estado positivo antes da sociologia, mas, permanecendo adstritas a parcelas do real, não conseguem instaurar a filosofia positiva em sua plenitude. A totalização do saber somente poderia ser alcançada através da sociologia, na qual culminaria a formulação de, abre aspas, um sistema verdadeiramente indivisível, onde toda decomposição é radicalmente artificial, tudo relacionando-se com a humanidade, única concepção completamente universal. Fecha aspas. A sociologia é entendida por Comte no mais amplo sentido da palavra, incluindo uma parte essencial da psicologia, toda a economia política, a ética e a filosofia da história. Da mesma forma como protesta contra a abordagem dos fenômenos psicológicos individuais, independentemente do desenvolvimento mental da raça, Comte opõe-se também ao isolamento da política e da ética em relação à teoria geral da sociedade. Comte ressaltou ainda que os objetos das ciências sociais não devem ser tratados independentemente do curso de desenvolvimento revelado pela história. Aspecto fundamental da sociologia kantiana é a distinção entre a estática e a dinâmica sociais. A primeira estudaria as condições constantes da sociedade. A segunda investigaria as leis de seu progressivo desenvolvimento. A ideia fundamental da estática é a ordem, a da dinâmica o progresso. Para Comte, a dinâmica social subordina-se à estática, pois o progresso provém da ordem e aperfeiçoa os elementos permanentes de qualquer sociedade: religião, família, propriedade, linguagem, acordo entre poder espiritual e temporal, etc.
Os fundamentos de uma nova religião. A reforma das instituições, terceiro tema básico da filosofia de Comte, tem seus fundamentos teóricos na sociologia que ele concebeu. A sociologia conduziria a política, cumprindo-se, assim, o desígnio que Comte sempre se propôs de fazer da filosofia positivista um instrumento para a reforma intelectual do homem e, através desta, a reorganização de toda a sociedade. No seu modo de ver, a Revolução Francesa destruiu as instituições sociais do homem europeu e impunha-se, consequentemente, estabelecer uma nova ordem. A revolução fora necessária, pensava Comte, porque as antigas instituições sociais e políticas eram ainda teológicas, não correspondendo, portanto, ao estado de desenvolvimento das ciências da época. A revolução não ofereceu, porém, fundamentos para a reorganização da sociedade, por ter sido negativa e metafísica em seus pressupostos. A tarefa a ser cumprida deveria, portanto, ser a instauração do espírito positivo na organização das estruturas sociais e políticas. Para isso, seria necessária uma nova elite científico-industrial capaz de formular os fundamentos positivos da sociedade e desenvolver as atividades técnicas correspondentes a cada uma das ciências, tornando-as bem comum. Com relação ao principal problema social de sua época, o crescimento do proletariado industrial, a posição de Comte não foi uma posição revolucionária como a de Marx, que nasceu em 1818 e morreu em 1883. Comte considerava que todas as medidas sociais deveriam ser julgadas em termos de seus efeitos sobre a classe mais numerosa e mais pobre. Acreditava também que os proletários e as mulheres pudessem abrandar o egoísmo dos capitalistas e que uma ordem moral humanitária poderia abolir todos os conflitos de classe. Os capitalistas deveriam ser moralizados e não eliminados. A propriedade privada deveria ser mantida. Comte foi, na verdade, um conservador, e característicos dessa atitude são os seus elogios à ordem católica e feudal da Idade Média. Dentro de uma linha de revalorização do catolicismo, típica de sua época, atacou o protestantismo, considerando uma religião negativa e anárquica intelectualmente. Os anseios de reforma intelectual e social de Comte, contudo, não se limitaram a uma política e se desenvolveram no sentido da formulação de uma religião da humanidade. Isso aconteceu nos últimos 15 anos de sua vida, quando estabeleceu os princípios fundamentais dessa nova religião. Formulou, então, um novo calendário, cujos meses receberam nomes de grandes figuras da história do pensamento, como Descartes. O calendário tinha também seus dias santos, nos quais se deveriam comemorar as obras de Dante, Shakespeare, Adam Smith, Xavier de Maistre e outros. Comte redigiu ainda um novo catecismo, cuja ideia central reside na substituição do Deus cristão pela humanidade. O positivismo no Brasil. O positivismo de Auguste Comte exerceu larga influência nos mais variados círculos. Enquanto doutrina sobre o conhecimento e sobre a natureza do pensamento científico, incorporou-se a outras correntes análogas que procuraram valorizar as ciências naturais e suas aplicações práticas. Junto a essas outras correntes, o positivismo constitui um dos traços característicos do pensamento que se desenvolveu na Europa durante o século XIX. Entre os mais fiéis seguidores de Comte, destaca-se o lexicógrafo Émile Littré,
que, no entanto, renegou a religião da humanidade. O mesmo não aconteceu com Pierre Lafitte, que nasceu em 1823 e morreu em 1903, que aderiu principalmente à última fase do pensamento do mestre. Na Inglaterra, o positivismo de Comte, excluída a religião da humanidade, teve grande difusão, contando-se entre seus propagadores o filósofo John Stuart Mill, além de outras figuras menos conhecidas como J. A. Lewis, que nasceu em 1817 e morreu em 1878, Harriet Martineau, que nasceu em 1802 e morreu em 1876, e Richard Congreve, que nasceu em 1818 e morreu em 1899, fundador da Sociedade Positivista de Londres. Solo mais fértil foi encontrado pelo positivismo kantiano, incluindo-se a religião positivista em países de menor tradição cultural e carentes de ideologia para seus anseios de desenvolvimento. Esse fenômeno ocorreu na América do Sul, sobretudo no Brasil. As primeiras manifestações do positivismo no Brasil datam de 1850, quando Manuel Joaquim Pereira de Sá apresentou tese de doutoramento em Ciências Físicas e Naturais na Escola Militar do Rio de Janeiro. A esse trabalho viriam juntar-se a tese de Joaquim Pedro Manso Saião sobre corpos flutuantes e a de Manuel Pinto Peixoto sobre os princípios do cálculo diferencial. Em todos encontram-se inspirações da filosofia kantiana. Passo mais importante, contudo, foi dado por Luiz Pereira Barreto, que nasceu em 1840 e morreu em 1923, com as obras As Três Filosofias, na qual a filosofia positivista era apresentada como capaz de substituir vantajosamente a tutela intelectual exercida no país pela Igreja Católica. Pereira Barreto não foi um positivista ortodoxo como Miguel Lemes, que nasceu em 1854 e morreu em 1917, e Raimundo Teixeira Mendes, que nasceu em 1855 e morreu em 1927, que se iniciaram no positivismo através da matemática e das ciências exatas, quando estudantes na Escola Politécnica. Os dois entreviram na ciência fundada por Auguste Comte as bases de uma política racional e pressentiram, na sua coordenação filosófica, o congraçamento definitivo da ordem e do progresso, como dirá mais tarde o próprio Miguel Lemes. Em 1876, fundou-se a primeira sociedade positivista do Brasil, tendo à frente Teixeira Mendes, Miguel Lemos e Benjamin Constant, que nasceu em 1836 e morreu em 1891. No ano seguinte, os dois primeiros viajaram para Paris, onde conheceram Émile Littré e Pierre Lafitte. Miguel Lemos decepcionou-se com, abre aspas, o vazio do litreísmo, fecha aspas, e tornou-se adepto fervoroso da religião da humanidade, dirigida por Lafitte. De volta ao Brasil, fundou a Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, que constitui a origem do apostolado positivista do Brasil e da Igreja Positivista do Brasil, cuja finalidade era, abre aspas, formar crentes e modificar a opinião por meio de intervenções oportunas nos negócios públicos, fecha aspas. Entre essas intervenções, sem dúvida, foi importante a participação dos positivistas no movimento republicano, embora seja um exagero dizer-se que foram eles que proclamaram a República em 1889. Influíram, é verdade, na Constituição de 1891 e a bandeira brasileira passou a ostentar o lema kantiano, abre aspas, ordem e progresso, fecha aspas. No século XX,
O entusiasmo pelo positivismo religioso decresceu consideravelmente, mas continuou a existir a Igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro, que permanece atuante até os dias de hoje.